Hoje vamos falar do capítulo 6 do Evangelho de João. Nós já falamos desde o capítulo 1, falamos de 3 milagres e falamos de 2 intervenções. Uma que ele faz com Nicodemos, capítulo 3, e o encontro dele com Nicodemos, no capítulo 3, e o encontro dele com a mulher samaritana, no capítulo 4. Nós também temos a transformação da água em vinho, no capítulo 2, a cura do filho do oficial romano, no capítulo 4, que é os 2 sinais. O terceiro sinal é o capítulo 5, a cura do paralítico do tanque de Betesda. E hoje, o capítulo 6, nós vamos falar do 4º sinal, a multiplicação dos pães e o objetivo, porque Jesus Cristo quis dialogar com o povo em relação à multiplicação dos pães. Então eu vos convido a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João escreveu, capítulo de número 6 e o versículo de número 1. Vejam aí, abram as vossas Bíblias. João capítulo 6, versículo de número 1, a Bíblia diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentá-lo, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco e coma. Verso de número 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Verso 32, disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então nós ficamos com esses textos, capítulo 6 e alguns versículos, paramos aí no versículo de número 35, e vamos fazer uma exegese e perceber quais as aplicações que vamos tirar desse contexto para as nossas vidas. Então, vamos começar com o objetivo. João, ele tem um objetivo. João tem como objetivo, ele vem falando dos sinais em cada capítulo para mostrar com esses sinais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a base do Evangelho de João é essa. Você quer ter vida eterna? Então creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu já falei isso em aulas passadas, que é muito fácil entender a salvação no Evangelho de João. Não é fácil seguir, mas é muito fácil o entendimento. Se eu quero ter a salvação, como é que eu faço para ter a salvação segundo João? Cremos. Se nós tivermos essa esperança e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então temos a vida eterna. Então esse é o objetivo de João. Através dos sinais, mostrar que Jesus Cristo é o Machia que eles estavam esperando. Jesus Cristo é o Salvador do mundo e ele está revelando Cristo através desses sinais. Nós também podemos perceber que enquanto os milagres apontam para a pessoa de Cristo, os sinais apontam para a realidade além dele. Ou seja, os milagres vão mostrar que Cristo tem poder e que ele faz milagres, mas os sinais não. Vão mostrar para uma realidade além. Não basta só multiplicar pães. Não é essa a razão. E nós vamos entender isso no decorrer do estudo de hoje. A diferença é essa, que os milagres apontam para Cristo.
Mas os sinais apontam para a realidade além do próprio Cristo. A transformação da água em vinho, nós temos aqui, né, os sinais que apontam para a realidade além dele. Por quê? Porque Jesus já havia comprovado isso para os seus discípulos. Ele já tinha feito milagres, e nós podemos aqui nomeá-los. A cura à distância do filho do oficial romano. A transformação da água em vinho, no capítulo 2. Deixa eu colocar em ordem, né? A transformação da água em vinho, no capítulo 2. A cura do filho do oficial romano, no capítulo 4. A cura do paralítico do tanque Betesda, no capítulo 5. Então observe que os discípulos de Cristo estavam vivenciando esses milagres com ele. E isso é importante, por causa de uma pergunta que Jesus vai fazer no contexto do capítulo 6 a Filipe. Eles já andavam com Cristo. Eles não eram marinheiros de primeira viagem. Eles já tinham percebido, eles já tinham entendido o poder que Jesus tinha e o poder que tinha a palavra desse Deus tão poderoso que andava entre eles. E aí nós temos a multiplicação dos pães, que é a nossa aula de hoje. Hoje, no capítulo 6, temos mais um sinal. Jesus vai alimentar uma multidão composta de homens, crianças e mulheres. Embora os evangelistas registram aproximadamente 5.000 homens, mas ali tinha mulheres e crianças. Alguns estudiosos vão sugerir 15.000, mínimo 10.000, outros sugerem até 20.000. Uma grande multidão estava ali. E já vamos explicar também qual o motivo que levou essa multidão ali. Então, no versículo do verso 1, né, do versículo 1 ao versículo 5, Jesus atravessa o Mar da Galileia. Que mar é esse? O Mar da Galileia é o mesmo mar conhecido como Mar de Tiberíades. Ele tem 20 quilômetros de comprimento e ele tem 11 quilômetros de largura, aproximadamente 48 a 60 de profundidade. Esse é o grande lago de Genezaré. Eu, a irmã Maria Helena, já fomos lá várias vezes, né? E é bom fazer aquela volta ali. Então a gente sabe onde está ali a região de Cafarnaum e a região de Tiberíades, que é do outro lado de Cafarnaum. E é isso que o texto bíblico vai registrar. Então o versículo 1 começa assim: depois disso. Esse depois disso está ligado a uma ação logo do acontecimento que está antes. Não é um ano de diferença, como nós colocamos aí entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Não tem essa distância de tempo. Embora a expressão grega é a mesma, metatauto, né? Depois disso, metatauta, depois disto, metatauto. Então, depois disso, partiu Jesus para o outro lado do Mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão vinha ao seu encontro por causa dos sinais que ele tinha realizado. Agora, aqui temos uma informação que João coloca, que a multidão está seguindo ele para serem beneficiados. Ou seja, eles estão vindo atrás de Cristo, não pela palavra, diferente de outras situações e outros registros dos evangelhos sinóticos, que Marcos vai dizer que uma multidão foi atrás de Cristo pela palavra que ele pregava. Nesse caso aqui, João está registrando que a multidão está vindo atrás dele, não pelo que ele é, mas, todavia, por aquilo que ele tem para oferecer. Então a multidão vinha atrás dele pelos milagres que ele realizava. Betsaida, a cidade onde ele decide ir. Jesus se estabelece numa cidade chamada Betsaida. Essa é a cidade de André, Pedro e Filipe. Nós temos essa informação no próprio Evangelho de João. E Jesus vai para esse lugar para descansar. Alguns evangelistas dos sinóticos vão dizer que isso aconteceu logo depois da morte de João Batista. João, o evangelho que estamos estudando, ele não traz esse registro. Ele diz que Jesus saiu de Cafarnaum e vai para Tiberíades, para a cidade de Betsaida. E por que ele foi para ali? Para descansar. Ele queria descansar, sair um pouco do meio da multidão. E quando Jesus chega nessa cidade, a multidão já estava lá. Não sei se eles foram de barco, não sei se eles andaram ao redor, né, de todo o lago de Genezaré. Sei que eles chegaram lá. Quando Jesus chega do lado de lá, ou seja, ele sai de Cafarnaum e vai para Tiberíades, especificamente para a cidade de Betsaida, e quando ele chega ali, ele é cercado, né? Ele sobe ao monte e é cercado por uma grande multidão.
E Jesus passa todo o dia ensinando e curando. Observe que João é detalhista. Ele ensina e cura até o entardecer. Então Jesus, ele nunca abandonou aqueles que vinham a ele, que necessitavam dele, apareciam na sua presença e ele os curava. É verdade que, como diz João, nem tudo que Jesus fez foi registrado. Nós sabemos que Jesus fez vários outros milagres que não foi registrado. Sabemos também, e até já falei em aulas para alunos no curso de teologia, que às vezes nós vemos ali uma hipérbole, quando João diz que se fosse escrever tudo o que Jesus tinha feito, não caberia em todos os livros do mundo. É claro que ele está falando dentro do contexto dele também, não é hoje, né? Hoje nós temos um pendrive que você pode colocar bastante conteúdo. Na época dele, não. Na época dele, uma folha de papiro preparada para a escrita custava 4 dias de um homem do campo. Então temos que ter o cuidado quando lemos o texto, por isso que eu falo a vocês, quando nós vamos ler o texto bíblico, temos que ler o texto no contexto em que ele foi escrito. E temos que interpretá-lo dentro do contexto e depois trazer a aplicação para os nossos dias. Porque hoje, se a gente falar isso, essa frase que João usou, por exemplo, se fôssemos registrar todos os milagres que Jesus fez, não caberiam em todos os livros do mundo. Claro que hoje a gente sabe que caberia. Então, ou pode ser uma hipérbole, é possível que seja uma hipérbole, ou é o contexto da época. Não era fácil a escrita na época. Primeiro, o escriba era uma grande dificuldade você contratar o escriba. A profissão era uma profissão que exigia muito dinheiro. Depois, o material de escrita. Então, temos que levar isso em consideração quando analisarmos e interpretarmos essa frase de João. Mas voltando aqui para o ponto, então ele recebia esses que vinham ter com ele, ele os ensinava, não só isso, ele também os curava, até que entardeceu. E aí João registra no seu evangelho, até que veio a tarde. Aí nós vamos para o versículo 4. No versículo 4, nós temos uma informação. Era a Páscoa, a festa dos judeus. Então ele deixa claro, e por que ele deixa claro? Porque essa vai ser a penúltima Páscoa que Jesus vai estar com eles. A próxima, a terceira, ele desce para Jerusalém e ele é morto. Ele é entregue pela sua paixão, é entregue pela minha vida e pela tua vida e vão crucificá-lo. Aqui nós temos uma probabilidade. É provável que tenhamos aqui uma explicação da quantidade de pessoas que está registrado, uma grande multidão. Por que uma grande multidão? Porque Betsaida era a cidade dos peregrinos. Então eles estavam vindo para Jerusalém e era caminho, passar em Betsaida era caminho da peregrinação. Aqui temos uma probabilidade. Provavelmente essa grande multidão se encontra ali porque a Páscoa estava próxima. E nós já falamos na aula passada que 3 festas obrigavam os judeus a descer de todos os lugares e países para Jerusalém. E uma delas, a mais importante dentre elas, de fato, era a Páscoa. Então isso explica, há uma grande probabilidade para que não tenhamos dúvida que havia ali uma grande multidão. Por que estou dizendo isso? Porque alguns críticos modernos vão dizer o seguinte, que essa cidade, mesmo a outra cidade que tinha próximo, cada uma delas tinha 1.000 pessoas. 2.000 pessoas era o máximo que poderia habitar nessas cidades. 2 cidades próximas ali de Betsaida. 2.000 pessoas. Por que então o evangelista, o João, registra 5.000 pessoas fora mulheres e crianças? Por causa, aí vem a probabilidade, por causa da festa. A festa dos judeus, que é a Páscoa.